A paz do Senhor Jesus para você, para a sua família, você que me assiste há anos, este programa que é feito Encontro no Getsemane, há mais de 20 anos que nós estamos no ar pregando a palavra de Deus. Obrigado por todos vocês que contribuem, você vai ver o número da conta aí. Obrigado por sua fidelidade, seu grande amor para comigo, para com a Igreja Batista Getsemane. É uma ministração que é para atingir não os membros da Getsemane, mas de tal maneira é feito este programa para que alcance o coração daquele que ainda não é convertido a Jesus Cristo, que não entregou a sua vida a Jesus. Também para você que é ateu, muitas pessoas dizem, pastor, eu assisto, não sou evangélico, mas eu assisto, eu sou católico, sou espírita, eu sou budista, mas eu gosto de assistir o Senhor. Então, que Deus te abençoe, que muito breve toda a revelação de Jesus se cumpra em sua vida. O importante é que você pare para ouvir e deixe que o Espírito Santo fale ao seu coração. Porque quem salva não é a Igreja Batista, quem salva não é a placa de uma igreja, não é um apóstolo, quem salva é Jesus Cristo. E um dia, mais cedo ou mais tarde, nós vamos nos encontrar com Ele. E será legal se Ele for seu Salvador, hein? Vai ser muito bom. Você vai ouvir uma frase que Ele vai dizer para aqueles que o receberam como Senhor e Salvador. Entra, filho meu, para o gozo, para a casa do teu Senhor. Que maravilha! Você precisa ouvir essa frase, hein? Vamos ler o que está em Provérbios, capítulo 22, versículo 29. Provérbios 22, 29. Diz a palavra de Deus, vês um homem perito na sua obra? Interrogação. Perante reis será posto. Que mais? Não entre a plebe. Vistes um homem perito na sua obra? Perante reis, autoridades, ele será posto. E não entre a plebe, o povão. Ele vai ser destaque. Na linguagem de hoje você conhece alguém que faz o seu trabalho com excelência e perfeição? Linguagem de hoje. Você conhece alguém que faz o seu trabalho com excelência e perfeição? Interrogação. Esse é um princípio judaico. Eu vou estar falando algumas vezes aqui sobre os princípios judaicos que são ensinados para as crianças desde a infância, desde a tenra idade, desde 4, 5 anos, os pais já começam a falar para os seus filhos. A igreja evangélica, a igreja de Jesus, a igreja do Senhor espalhada na face da terra, ela tem que despertar aqueles seus membros para o desejo, o anseio, a busca pela vitória. A igreja evangélica não pode ficar acomodada e, portanto, os seus membros também não podem ser acomodados. Eles têm que ser despertados. A pregação tem que mexer com você. A pregação tem que levar você a uma reação e não uma estagnação. Todas as pessoas que ouviam Jesus tremiam, porque elas eram desafiadas a uma mudança de vida. Elas eram impulsionadas, elas eram colocadas numa posição, eu tenho que agir, eu tenho que reagir. Era ouvir Jesus e o desafio estava proposto, né? Os judeus, mais de 70%, segundo os dados, alguns dizem 80%, outros 90%, têm o prêmio Nobel. E durante toda a trajetória, desde que foi instituído esse princípio do prêmio Nobel, entre 80%, 70%, 80%, 90% pertencem aos judeus, estes prêmios, essa qualidade. A economia mundial, ela se baseia muito no que acontece no Oriente Médio, tendo Israel como relógio do mundo. A tecnologia de comunicação está intimamente ligada ao povo judeu. Basta dizer que os canais de televisão
aqui do Brasil, o SBT, a Globo, a Band e Rede TV, pertencem a judeus. Fora a grande influência na área tecnológica, sempre com respeito à comunicação. Na medicina tecnológica e medicamentos, pare para você ver, fique pasmado, 75% tem o dedo, a mão dos cientistas judeus. Isso é um negócio assim fora do normal, um país com 10 milhões de habitantes, um pequeno espaço de terra, e esse povo com essa alta tecnologia. Na área da irrigação e da agricultura, eles transformam o deserto em uma terra altamente produtiva. Você vai a Israel comigo. Eu vou agora em setembro, em nome de Jesus, eu vou em setembro com mais ou menos 110 irmãos que já estão pagas estas passagens e vou depois em março. E você vai ver um pântano em Israel que Israel recebeu como um resto, como algo imprestável, como algo improdutivo, que não tivesse valor algum. Israel recebeu aquilo como um refúgio. A ONU diz, pode ficar com esse lugar. Hoje é um lugar maravilhoso que torna Israel um dos maiores produtores do mundo de frutas cítricas. Você vai ficar impressionado de ver. Também a questão de água potável, retirada do sal, da água do mar e transformá-la em água potável, maravilhosa. Somente Israel domina isso. Também a questão de armamento e tecnologia de segurança. Meu amado, isso é uma gota do que Israel. Então, tem alguns princípios que a nação foi colocada e colocou na mente das pessoas, e o judeu tem estes princípios impregnados na sua cabeça. De entre todos os feitos, o mais lindo, o mais maravilhoso é que a Bíblia Sagrada veio do povo judeu. Todos os escritores da Bíblia, dos 66 livros, de Gênesis a Apocalipse, todos de Gênesis a Apocalipse, 39 no Antigo Testamento e 27 livros no Novo Testamento, todos eram judeus. E dali veio o Salvador, o Messias, Jesus Cristo, que vai buscar a igreja. Ele é a videira verdadeira e o Pai é o agricultor e nós somos os ramos. Que maravilha! Então eu quero passar para vocês alguns princípios da educação secular, da educação bíblica, do Torá cristão. Então, desde os 4 aninhos, eu aprendi isso. A primeira vez que eu fui em Israel foi há 42 anos atrás. Que maravilha é para mim. Dizem, eu sou hoje um cidadão israelense. Eu não adoro Israel, eu amo Israel. Tem gente que adora Israel. Não, você não pode adorar nada. Você não pode babar pelo judeu. Minha avó é judia, não pode babar. Ah, meu Deus, tem gente que quer pôr bandeira de Israel para todo lado, quer virar judeu. Não, isso você nasce judeu, você nasce. Se você tem aquilo no coração, a bênção corre atrás de você e alcança. Mas o judeu, para ser salvo, para estar na eternidade no céu junto do Pai, ele tem que receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Não tem outra porta lateral para o judeu ali e para os gentios, a porta chamada Jesus. Todos, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, que se fez carne. Então, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Tanto judeu, grego, japonês, chinês, africano, não importa, todos nós vamos estar diante do Senhor, tendo como a única senha o nome de Jesus. Então, dito estas coisas sobre o judeu, sobre o judaísmo, este primeiro princípio de Provérbios 22, verso 29, vês um homem perito na sua obra, perante reis será posto, não entre a massa, a plebe. Por quê? Porque é uma pergunta, é uma indagação. Então, desde a infância,
eles cultivam na mente do judeu o zelo, fazer as coisas com perfeição, fazer as coisas com excelência. Por isso que Salomão, esse é o primeiro princípio do judaísmo, conhece alguém que faz o seu trabalho com perfeição, ele será exaltado, esta pessoa será indicada, será honrada. Então, já que pergunta, você conhece alguém? É porque há uma procura. Não é algo que você encontra nas esquinas, uma pessoa que trabalha, que faz bem feito. Por isso que o judeu, ele não tem medo de ser dono de uma lojinha ao lado de uma loja americana, ao lado de uma Casa Bahia, ao lado de uma pessoa, um McDonald's, e ao lado de um Starbucks. Não importa se ele tiver uma lojinha, porque ele vai zelar. O sanduíche dele vai ser o melhor, a roupa vai ser o melhor. Ele vai dedicar-se tanto para aquela lojinha dele, aquela lojinha, que ele não tem medo. E pessoas irão indicar a lojinha dele. Seja um posto de gasolina, seja uma farmácia, seja uma oficina mecânica, seja uma pintura que ele faz na casa de alguém, dono de uma empresa. Ele vai fazer tudo com excelência. E ele só vai entregar o seu trabalho se houver excelência. Se ele é o dono de um açougue, ele não vai aceitar colocar naquele açougue um boi de terceira qualidade. Ele não vai comprar um boi em qualquer lugar, esquartejar esse boi e pôr a carne ali sem um selo de segurança de que aquela carne foi tratada, foi a melhor ração daquele boi, foi o melhor capim, a melhor relva, se todas as vacinas estavam em dia, o que não acontece. Quantos de nós já devemos ter comer carne de cavalo aí, como se fosse carne de boi, né? Então, é o zelo, a dedicação e a entrega e a visão. Olha estes verbos, olha, ele é zeloso. Então, eu e você temos que levar a sério este princípio, o zelo com aquilo que nós fazemos, o zelo da casa de Deus. Quando Jesus viu eles transformando a casa de Deus em um covil de salteadores, ele ficou irado. Imagine você vendo o Messias, o Santo de Israel, jogando a mesa dos cambistas, dos camelôs no chão. Talvez se você estivesse lá, certamente você diria assim, poxa, esse que é o Messias, esse que é o Salvador, olha que falta de educação, olha que falta de compreensão. Ai, meu Deus, como é que pode isso? Um Messias, nunca mais eu acredito nele. Nossa, ontem ele pregou um negócio tão bom, hoje está aqui jogando os campos. Por que ele não pediu para que eles retirassem? Você está vendo? Então, Jesus zelava. O zelo da casa de Deus, o zelo me consome. Que coisa bonita. A roupa de Jesus era disputada. Então, esses princípios, o zelo, a dedicação, a entrega e uma visão do futuro. Uma visão do futuro. Porque ele dizia assim, se eu fizer uma obra excelente, eu um dia serei também, isso vai ser a minha melhor propaganda. Se eu fizer algo bem feito na casa do doutor, ele vai me indicar outro doutor. Se eu fizer esse trabalho bem feito, quando eu terminar esse trabalho, eu serei premiado. E o maior prêmio é esse, né? Eu serei indicado. Você conhece alguém que faz uma obra excelente, que faz as coisas bem feitas? Isso nós vemos na vida de José. José, ele partiu do princípio que ele iria ficar na cadeia, era irreversível aquele quadro, então o que ele fez? Ele cuidou da cadeia, ele organizou a cadeia e a notícia chegou lá em cima no faraó. Você está vendo que coisa bonita? E mais tarde, José estava servindo diante do faraó, se tornou governador na terra do Egito. Ele venceu no meio dos ímpios, ele não foi para o Egito para ser um derrotado, um escravo. Ele foi e venceu no meio dos ímpios. Isso é maravilhoso para mim e para você. Isso nos torna pessoas melhores. Porque foi isso que Deus fez com Adão. Deus colocou Adão no jardim do Éden
colocou Eva no jardim do Éden, e o que ele fez? Cuidem, zelem por esse lugar, e eles se tornaram indignos. Então, você que está me ouvindo, esse é o primeiro princípio judaico, que é fazer as coisas com zelo, com dedicação, com entrega e uma visão do futuro. E a pergunta é, você conhece alguém? Essa pergunta foi feita lá no palácio, olha, quando Saul estava possesso e ele queria um jovem que pudesse tocar, e aí alguém disse, eu conheço um jovem que sabe tocar bem. Que maravilha! Que Deus te abençoe, você pintor, pedreiro, azulejista, hein? Comerciante, industriário, engenheiro, médico, dentista, advogado. Que você seja um cristão, um crente, uma pessoa que honra o nome de Jesus. E aí, quando alguém perguntar, você conhece alguém que faz a obra com excelência? Sim, eu conheço. E aí esta pessoa vai indicar você e o nome do Senhor vai ser exaltado. Provérbios 22, 29. Que Deus te ilumine, que Deus te guarde e que você seja alguém que seja procurado nesta terra como alguém que faz uma excelente obra. Eu te abençoo em nome de Jesus. Eu profetizo excelência, dedicação, zelo, entrega e uma visão do futuro. Fique com Deus e sábado que vem, ou na outra oportunidade, em outra oportunidade, seja durante a semana, continuaremos os princípios que tornam a nação judaica um exemplo para todos nós. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Olá, quero te apresentar estes novos livros deste grande escritor, ele mesmo, o pastor Jorge Linhares. Um estudo completo sobre o pecado. Conheça e vença o inimigo e suas artimanhas. Formando uma geração de abençoados, vencedores, sábios, palhaços idiotas? Ah, ficou curioso, né? O amor de Deus, sua ação, seu carinho e sua manifestação. Jornal do Inferno, as notícias que o diabo gostaria de ter dado e publicado. Disciplina, na igreja, no ministério, na família e no trabalho. Guerras, lutas e vitórias, aprendendo com Davi a viver na dependência e obediência ao Senhor. E uma linda agenda personalizada, Deus falou comigo, para anotações e revelações proféticas. Todas essas obras e outras centenas de títulos do pastor Jorge e outros escritores você encontra na editora Getsemane. Ligue 31 3491 2266 ou acesse editoragetsemane.com.br. Colégio Batista Getsemane Unidade Buritis. Uma escola cristã de verdade. Salas equipadas e climatizadas. Auditório amplo e moderno. Um lindo playground com quadra e muito espaço para seu filho estudar, brincar e se divertir muito. Sistema de ensino Mackenzie e programa bilíngue Edify todos os dias. Matrículas abertas. Ligue 31 3313 4792 ou pelo WhatsApp 99866 7777. Rua Desembargador Amílcar de Castro, 140, Buritis. Acesse www.colégiogetsemane.com.br. Mais de 30 anos ensinando para transformar vidas. Colégio Batista Getsemane Unidade Buritis. Uma escola cristã de verdade. Todos os dias, a partir das 16 horas, fique ligado no YouTube e no Facebook. A Getsemane está lá, com palavras abençoadas e abençoadoras. Vai ser e já é uma realidade. Deus te abençoe.